Estou muito feliz em estar junto com vocês aqui em mais um culto Minuto com Deus, onde Deus tem uma palavra para o seu coração. Em nome de Jesus, permaneça aqui até o final, vai ser uma mensagem breve, mas Deus quer falar com você hoje. Hoje o tema do nosso culto é o poder das nossas escolhas. O poder das nossas escolhas. Portanto, fique aqui. Se você tem algum pedido específico de oração, coloque aqui nos comentários e eu vou orar por você e pela sua família no nome de Jesus. Eu quero, dentro desse tema proposto, irmãos, ler um texto junto com vocês que está em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. 1 Reis 18, 21. Diz assim a palavra do Senhor. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar entre duas opiniões? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Elias estava desafiando o povo no seguinte sentido: olha, se vocês acham que o Senhor é Deus, sigam a ele. Mas se vocês acham que é outro aí, que um tal de Baal, então sigam esse Baal. Mas decidam. O que Elias estava dizendo ao povo é o seguinte: vocês precisam decidir. Muitas pessoas têm sido atraídas a Deus através da palavra, através de mensagens, né? Mas elas não se decidem, elas não determinam a sua caminhada com Deus e ficam oscilando entre dois caminhos. Hoje Deus vai confrontar você em relação às suas escolhas. Tem situações que você não pode mais ficar em cima do muro ou ficar indeciso. Você precisa escolher de que lado você quer ficar. E principalmente em relação às coisas de Deus. Não adianta você achar que acompanhar um culto uma vez por semana, né, ficar parado aqui diante de um celular ou diante de uma TV, como algumas pessoas fazem, e assistir um culto, assistir uma pregação. Não adianta achar que somente isso é sinal de que você está servindo a Deus. Se isso não for acompanhado de uma vida de santidade, de renúncia, de afastamento do pecado, isso é em vão, irmãos. É sinal de que a palavra está entrando por um lado e saindo por outro. O poder das nossas escolhas. Então, durante toda a nossa vida, nós vamos passar por momentos em que teremos que fazer escolhas. E muitas dessas escolhas vão nos impactar para sempre na nossa vida. Uma coisa é você escolher a roupa que você vai vestir. Eu estou terminando aqui uma sequência de 3 camisas xadrez, estou aproveitando esse frio. Mas é uma escolha que não vai impactar em nada. Se eu tivesse aqui com uma camisa listrada, uma camisa amarela, de qualquer jeito, isso não impactaria em nada a minha vida. Mas existem escolhas que impactam a nossa vida, não é verdade? A profissão que nós iremos seguir, com quem nós iremos nos aliançar em um casamento, a qual Deus nós vamos servir, o lugar onde nós vamos morar, tudo isso são escolhas mais impactantes. Em qual igreja nós iremos servir a Deus? Todas essas coisas são importantes. E essas escolhas de porte maior, elas têm um impacto mais profundo na nossa vida. Por isso elas precisam ser observadas com muito carinho. A maioria das pessoas tem dúvidas quando vão fazer uma escolha.
E elas ficam se perguntando se aquela seria a vontade de Deus, ou se é simplesmente a expressão do seu desejo. Nós lemos na palavra de Deus, na palavra do Senhor, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Portanto, ela é o que nós devemos seguir e devemos aceitar. Só que a dúvida que sempre fica na nossa mente é: como saber se uma decisão é correta? Como saber se aquela decisão, se aquela escolha que estamos fazendo é a vontade de Deus? Porque muitas vezes nós oramos a respeito de uma escolha e o que nós recebemos de Deus é o silêncio. Você já passou por isso? Eu vou orar aqui. Passei a noite numa vigília. E o que Deus falou? Não, Deus ficou em silêncio. Nós não conseguimos perceber de uma forma específica a resposta de Deus. Por isso eu trouxe essa palavra aqui, que eu creio seja muito importante, né? Eu devo estar falando aí para centenas de pessoas e milhares depois que serão alcançadas quando a mensagem for salva. Pessoas que estão nesse momento passando por um tempo de decisões, de escolhas. Então eu quero falar sobre alguns critérios que nós podemos adotar quando formos tomar uma decisão. Critérios que devemos adotar quando formos tomar uma decisão. Porque as nossas escolhas têm poder. É o tema da mensagem de hoje. O poder das nossas escolhas. Obrigado aos irmãos que estão se tornando membros, os que estão compartilhando a mensagem, os que estão curtindo, né? Que Deus abençoe a sua vida de uma forma poderosa no nome de Jesus. Amém? E obrigado aos irmãos aqui do Instagram que estão nos acompanhando e que podem compartilhar também, né, essa mensagem aí no seu stories, printa aí, coloca no seu stories, compartilha com seus amigos. Muitas vidas precisam ser alcançadas por essa palavra. Então, irmãos, quais seriam esses critérios na hora de tomar uma decisão? A primeira coisa que nós precisamos considerar para saber se aquilo que nós estamos decidindo está de acordo com a vontade de Deus ou não, é examinarmos o que a Bíblia diz a respeito do assunto. A Bíblia tem respostas. A Bíblia tem respostas. E eu me arrisco a dizer aqui que a Bíblia tem respostas para tudo. Ah, pastor, mas tem umas coisas que não tem na Bíblia. Elas não estão mencionadas aqui de forma específica, mas certamente haverá um princípio relacionado àquele assunto e que pode nortear a sua decisão. Amém? Então nós precisamos avaliar se aquela decisão está de forma clara e explícita na palavra de Deus. Tem coisas que estão assim, escancaradas na Bíblia. Por exemplo, o sujeito quer matar alguém. A Bíblia fala sobre isso? Fala. É um dos mandamentos, né? Deus usou a vida de Moisés para escrever assim, não matarás. Então está lá muito claro. Matar é algo assim, é tirar uma vida. É algo condenado por Deus. A vida é algo assim, sagrado para Deus. Mas tem coisas que não estão lá. Tem coisas que não estão na palavra. Então, primeira coisa, pesquise se Deus já falou algo a respeito daquele tema na Bíblia. Isso é uma pesquisa simples e fácil. E caso você não tenha conhecimento suficiente para discernir sobre um determinado assunto, à luz da palavra de Deus, busque ajuda com cristãos mais maduros, pessoas que queiram o seu bem, né? Que tenham temor do Senhor, que tenham sabedoria para te aconselhar de acordo com o que estiver escrito na Bíblia.
Não procura gente fracassada em alguma área na qual você queira tomar uma decisão, que essa pessoa pode acabar te jogando para o buraco. Tá? A pessoa, por exemplo, está pensando em se separar do seu marido, da sua esposa, abandonar a sua família. Aí procura um que está no 3º casamento. Qual que vai ser a resposta dele? Ele vai falar assim, não, isso é fichinha. Você está no 1º? Não, é tranquilo. Eu já estou no 3º, estou vivo. Não. Aconselhamento para o seu casamento, para o seu relacionamento, procure pessoas que tenham casamentos sólidos, que venceram batalhas que você está enfrentando, que tenham respostas para te dar, que estejam alinhadas com a palavra de Deus. Então esse é o primeiro critério, né? E cuidado com interpretações erradas, viu, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos que a palavra seja adaptada aos nossos desejos. Nós queremos ouvir de Deus, na verdade, a expressão daquilo que nós já decidimos no nosso coração. Queremos que a Bíblia seja adaptada de uma forma conveniente a nós. A Bíblia diz que Deus falou através dos seus profetas e nos últimos dias falou por meio do seu Filho Jesus. Hoje, nós temos a Bíblia ao nosso dispor, temos a palavra ao nosso dispor. Tem aplicativo de celular que tem a Bíblia toda. E temos o Espírito Santo também, que habita no coração daquele que crê em Jesus. Pode ser que algumas questões não estejam descritas de forma clara na Bíblia, mas certamente algum princípio bíblico se aplica a elas.